Estamos aqui outra vez no nosso podcast Plena Unção e hoje estou tendo a felicidade de entrevistar, de conversar, não é entrevistar, conversar com o meu genro, filho, Ezequiel Blanc, que além de ser meu genro, é essa figura distinta e eu considero ele como filho. Então, para mim, não há problema nenhum de perguntar para ele o que eu vou perguntar. Mas a primeira pergunta, e já dando as boas-vindas, porque você é um dos que está inaugurando o podcast Plena Unção. Paz, tudo bem, Ezequiel? Tudo bom, que honra. Maravilha. Ezequiel com esse jeito tímido, ele é um... É gaúcho que se fala? Gaúcho. Gaúcho, ele é gaúcho lá de Pelotas, nascido no Evangelho, cresceu no Evangelho e hoje é um dos profissionais da área da beleza. Ele que tem no seu histórico uma trajetória de sucesso, não só na vida secular, mas também na vida espiritual. Ele que é marido de Keise, minha filha, pai de Levi e pai de Isabel, carinhosamente nossa Bebel. Tá tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, quero agradecer ao Senhor, porque chegando nessa igreja, Plena Unção... Ué, já está emocionado? Que isso? Ele já está emocionado? Que é isso, rapaz? Eu me emociono porque Deus, ele falou que aqui ele iria me ensinar, me guiar, e através da sua vida ele tem me ensinado tudo o que eu preciso aprender para guiar o meu caminho. O Senhor realmente não é um pai, ou melhor, não é só um pastor, é um pai. Obrigado. Que cuida das suas ovelhas com tanto amor. E não é porque eu sou da família, mas como ovelha. Então, tenho muita gratidão pela sua vida. Olha, gente, Ezequiel, quando chegou aqui, ainda era a igrejinha pequena, e nós estamos fazendo uma série de podcasts por conta dos nossos 20 anos, né? Mas eu lembro da igrejinha pequena, na Rua Amaral 92, aqui no Rio de Janeiro. E eu estranhei aquele rapazinho, chegou lá no banco, ficou lá na cadeira, e Deus me deu uma revelação com ele, e eu falei do que Deus ia fazer. E aí eu comecei a estranhar que a minha filha Keise começou a ficar no telefone, meia hora conversando, e eu... Naquela época não tinha Zap, né? Verdade. Há quantos anos vocês estão casados mesmo? 16 anos. 16 anos atrás ainda não tinha o Zap. Não tinha. Aí mal o celular, né? Mal o celular. O celular já tinha, mas numa proporção, né? Bem menos, né? E aí eu observo que ela está o tempo todo conversando. Um dia eu falei para a pastora Sônia, por que a Keise está conversando tanto e com quem ela está conversando? Com aquele rapaz que vai lá na igreja, o Ezequiel. Que negócio é isso dele ficar meia hora no telefone? Aí eu chamei. Ela disse, né, a gente está conversando e tal. É verdade. Aí eu descobri que você foi se aproximando. Ezequiel, meu filho, tirando essa parte, eu quero dizer para você da minha felicidade como pastor e também como teu sogro. Feliz. Na verdade, eu não me considero teu sogro, me considero teu pai. É verdade. Não é porque a gente aprendeu assim. Me fala como foi essa tua trajetória da família, teus irmãos, todo mundo trabalha com salão de beleza, cabeleireiro, né? E me conta a tua trajetória de lá, da tua cidade, até chegar aqui no Rio de Janeiro. Bom, tem muita história para contar, né? Eu venho de uma família, somos 6 irmãos, 4 cabeleireiros, e desde pequeno eu vi que os meus irmãos já tinham a marca do sucesso. Onde eles tocavam, onde talvez pela minha avó ser judia. A tua avó é judia? A minha avó era judia. Ah, sim. E ela se converteu através de rádio. Eles moravam em fazenda no sul e ouvindo um programa de rádio, ela se converteu ao Evangelho.
E através desta avó, então, toda a família, meu pai, meu tio, minhas tias, minha mãe, todos se converteram ao Evangelho através da minha avó. E eu percebi desde cedo que a minha família ela tinha essa marca, né, de uma prosperidade, de uma bênção. Eu via assim que por mais que a gente não tinha o luxo, não tinha, mas graças a Deus tinha uma prosperidade. Meu pai sempre muito trabalhador, minha mãe muito criativa. Para cuidar de 6 filhos, haja criatividade. Verdade. Mas eu nasci nessa família e eu posso dizer que eu sou um sobrevivente, porque no meu parto, os médicos falaram para o meu pai assim, quem você escolhe, a mãe ou o filho? Então foi difícil até para nascer. Foi uma luta para nascer. E o meu pai, já cristão, ele falou que ele não aceitava aquilo, que Deus não deixaria nem eu, nem a minha mãe morrer. E ele falou, os dois, eu quero os dois. E eu nasci com muita dificuldade, fiquei então no hospital durante uns 2 meses. E uma criança, quando ela é afastada de sua mãe ao nascer, causa-se muitos traumas na mente, no físico, enfim. E eu fiquei naquele hospital um tempo, minha mãe não aguentava mais, que não podia nem me pegar no colo, não podia amamentar, não podia, porque eu nasci completamente quebrado, o corpo, os ossos quebrados, então me enfaixaram todo. E a minha mãe, pela fé, ela falou, eu não aguento mais isso, eu vou levar meu filho para casa. E nisso ela colocou irmãos para orar. E quando eu completei 1 aninho de idade, então se fez uma festa de gratidão a Deus. E muitas pessoas aceitaram Jesus. Olha Maravilha, isso. olha, coisa... Quando eu tinha 1 aninho de idade, houve uma festa, um culto de ações de graças e muitas pessoas, porque o meu braço era paralisado. Você tinha... Né? Ele não movia, ele era esticado, porque me puxaram pelos braços. E fora isso, muitos outros órgãos. Mas o meu braço começou a mexer. Então isso, as pessoas viram o agir de Deus, o milagre de Deus e muita gente ali. Então eu cresci ouvindo, né, falar de Deus, sabendo do milagre e minha mãe sempre falou, esse vai ser pastor. Que maravilha. Agora só abrindo um parênteses aí para dizer que você é Ezequiel Blanc Quevedo. Então você é primo do saudoso, do falecido Padre Quevedo? É isso mesmo? Dizem que sim. Padre Quevedo, você... Padre Quevedo foi um personagem, né? Verdade. Um padre ilustre que desmascarava qualquer situação na televisão de mágica, disso e daquilo. Você é primo ou não do Padre Quevedo? Olha, dizem que todos os Blancs são parentes e todos os Quevedos também. Mas eu saí muito cedo da minha cidade, eu quase não sei muito bem as histórias, porque eu cresci então, né, com esses traumas de uma separação ali ao nascimento. E a minha trajetória foi muito interessante, porque aos 7 anos de idade, eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Aos 7 anos de idade? Aos 7 anos de idade. Mas eu quero voltar àquele testemunho que você, esse depoimento das fraturas que você sofreu quanto à questão do parto e quanto isso te marcou. Mas o Salmo 139, o versículo 15, diz, os teus olhos me viram ainda a substância. Verdade. Quando Deus fala para Jeremias, antes que tu existisse, eu te conheci. Então Deus sabia que você ia passar por tudo isso, que ia ter um pai guerreiro que ia orar para que nem você nem tua mãe viesse a óbito. E aí o resultado dessa oração foi que, apesar de toda a luta, você sobreviveu, a tua mãe também, que está viva, e você herda alguns sentimentos, né, desse desapego que houve. E aí você vem ao Rio de Janeiro com 7 anos, é isso?
Não, eu me apaixonei pelo Rio de Janeiro. Mas você tinha vindo aqui, não? Não. Foi então assim, eu crescia com esses traumas do nascimento. Sim. E para mim, a vida era meio que preto e branco, porque faltavam respostas, faltavam, né, imagina, foram realmente muitos traumas, muitos bloqueios, e eu sentia que a vida faltava cores. E aí uma professora, depois de umas férias no Rio de Janeiro, sentou na sua classe e começou a falar da melhor viagem da vida dela. E ali o Senhor colocou no meu coração esse sonho de morar no Rio de Janeiro. Então, dos 7 anos de idade até os 19, eu sonhava, eu falava, lá eu vou encontrar as cores, lá eu vou encontrar a minha cura, lá eu vou encontrar... Mas era interessante que eu não sabia o porquê, mas isso vinha. Eu, uma criança, e falava, meu Deus, nessa cidade onde tudo aconteceu, os meus traumas, aqui eu não vejo alegria, por mais que eu tenha uma família, amigos, eu cresci naquela situação de não achar graça na vida. E eu tinha isso comigo, no Rio de Janeiro, eu vou encontrar, então, as respostas, a cura, uma razão para a vida. E Deus ali, Ele colocou esse sonho no meu coração. Eu, uma criança, e então eu cresci. E eu entendi que quando eu completei a maioridade, eu falei, pai, agora eu quero ir para o Rio de Janeiro. Talvez ele nem soubesse desse sonho. E Deus me deu essa oportunidade. Eu sentei na minha cama e falei, Deus, eu estou pronto, me leva. Me leva para esse lugar. Porque a gente, lá no Sul, sempre ouve falar das igrejas fervorosas, dos milagres, dos cantores evangélicos, dessa mídia, né, que levava, né, lá até o Sul pela rádio, não tanto pela televisão, mas a gente tinha, assim, os testemunhos, né? As músicas iam chegando da forma do disco, Isso. Na época era disco, não era nem CD, né? Não era CD. Era discão mesmo. E aí eu, criado ali, e me perguntava muito, Deus, por que a gente, minha família te serve, e eu tenho essa dor, ou eu tenho essa visão que um dia isso vai passar, mas esse momento, tudo para mim é sem sentido, não tem graça. Mas, pois bem, aí eu chegando no Rio de Janeiro, passou um tempo e eu me afastei do Senhor. Cheguei aqui, né, senti que o Senhor me trouxe, frequentava a igreja, mas imagina um jovem de 19 anos no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, com o mundo se abrindo à sua frente, cheio de convite. Aos 22 anos, então, eu já tinha comprado um apartamento. Olha isso, morava sozinho no meu apartamento. Trabalhando no salão. Trabalhando num salão, eu vim para cá, logo as portas se abriram. Comecei a trabalhar, porque na minha adolescência eu entendi qual é a importância da gente semear. Muito bom. O quanto, por mais que eu não via na minha vida sentimental, na minha vida pessoal, a alegria, eu entendia que na minha vida profissional sempre tudo fluía. E eu já comecei a trabalhar desde a adolescência, e na minha adolescência eu entendi a lei da semeadura. E a minha igreja, que eu fazia parte, estava em obra, e eu falei, Deus, eu quero viver dos 10% e te entregar 90%. E muitas vezes eu fazia isso. Eu ficava com 10% e dava 90% do meu salário. Meu Deus. E aí se cumpria muito aquela palavra que no pouco, quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no muito. E muitas vezes eu entreguei todo o meu salário e ali eu via o quanto Deus me abençoava. Então essa vinda para o Rio de Janeiro, comprar meu apartamento tão jovem, claro que nunca foi fácil. Foi muito difícil na vida. Quem olha hoje assim diz, meu Deus, ele tá em Ipanema, com o salão em Ipanema, tá abençoado até o tutano. Mas eu sou testemunha de quanto a sua entrega a Deus e a obra
como teu pastor e ver, quando a gente estava aqui juntando dinheiro para construir o templo, ele acabou de quitar o carro dele e assim que acabou de quitar, ele entregou a chave e disse: eu estou doando para a obra. Teve uma outra fase aqui, me permita falar isso, nós nem combinamos, né? Verdade. Mas foi de uma singeleza, a gente precisava colocar o teto na igreja, eu tinha colocado todo o teto da igreja, o forro, né? E no final o dinheiro acabou. Aí ele diz assim: eu assumo o compromisso desse teto aí. E Deus, de lá para cá, não só nos abençoou, quanto abençoou você. E eu me sinto muito feliz e sou testemunha do quanto você tem um coração generoso e é de uma entrega de um coração liberal. É por isso que as mãos tuas têm prosperado e Deus tem te feito prosperar. Prossiga. Então, nesse apartamento, jovem, eu me afasto do Senhor e aí volta uma depressão muito grande e eu falo para Deus que eu queria uma mudança. Foi quando Deus me deu a ideia de sair do Rio de Janeiro todo final de semana. Nessa época eu já tinha um celular, eu tinha aquele computador que era uma caixa, e eu jovem ali, 20 e pouquinhos anos, sabe, quebrei aquele computador, também joguei meu celular fora, e todo final de semana eu saía do meu trabalho, ia para Ilha Grande, olha isso, chegava em Ilha Grande com a minha Bíblia. Nessa época estava afastado da igreja, não tinha uma igreja certa no Rio de Janeiro e eu estava um pouco perdido ainda, mas sentia uma direção de Deus. Ia para Ilha Grande todo final de semana, passava lá como um esconderijo, e uma vez eu fui dar um mergulho e ainda senti que estava próximo à areia, dei mais um mergulho. Quando eu percebi, eu não conseguia mais sair do lugar. Meu Deus. Uma correnteza me levou muito, muito, muito longe da areia. E aquele lugar se chamava assim Paraíso Ecológico. Paraíso Mendes. Ecológico. Ou seja, não tinha ninguém na praia, era um lugar deserto. Era só você, Deus e o mar. E ali começa a minha luta com o mar. E eu afogando, tentando de todas as formas sair do mar. Quando eu vejo que não tem mais jeito, gritando socorro, antes de terminar a palavra, a água já me enchia e eu afundando, eu comecei a gritar help. Help. Uma sílaba só. Help em inglês. Meu Deus. Bom, tentei de todas as formas. Quando de repente eu falo com Deus assim: eu acho um desperdício eu morrer agora. Você falou para Deus? Falei para Deus. É um desperdício, com 22 anos, poxa. Já tentando buscar um caminho, já tentando entender um propósito na minha vida. E aí quando eu falo, eu acho um desperdício eu morrer agora, Senhor, mas não tem jeito, não tem como sair dessa água. E eu falei: Deus, perdoa os meus pecados e me leva. Quando eu falo isso, eu já não tenho mais medo da morte. Olha que interessante. Já estava aceitando a condição de que não ia sair dali. E já estava achando que aquilo ali era a solução para o meu trauma, para as minhas dores, para a minha depressão, para o meu mundo preto-branco. Eu falei: essa é a solução, a morte. E eu já não achava mais medo naquela... Interessante isso, porque talvez para as pessoas que passam por esse período da morte, e eu passei, eu posso dizer isso. Se você tem Deus, embora eu ainda não tinha um encontro tão profundo, mas eu sabia que Ele era o Deus dos meus pais, da minha avó, eu ouvia falar dEle, ouvia os milagres que Ele já tinha feito na minha vida, já tinha experimentado as mãos que abençoavam, mas a cura que eu buscava eu ainda não tinha vivido. E aquele momento eu não senti medo, eu falei: Deus é a solução. Mas no momento também eu pensei: mas o que vai acontecer com a minha família? Eu nesse lugar deserto, ninguém sabe que eu estou aqui, eu saía do Rio de Janeiro e ia para aquela ilha. E aí veio essa preocupação e ao mesmo tempo a voz do Senhor falou comigo:
a voz de Deus e a mão dele me segurou, então o mar não me afogava mais. Como diz aquela palavra que as águas não te submergirão, o fogo não. Isaías 43. E ali o Senhor me levantou e a minha cabeça não afundava mais e a sua voz no meu coração falando: meu filho, eu ainda não comecei o que eu tenho para fazer na sua vida. Glória a Deus, que bênção. Foi algo assim, aquela voz doce, forte, como rios que descem. E uma coisa incrível, quando ele fala: meu filho, eu não comecei, eu entendi, eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Porque assim, esse trauma, esse afastamento mexeu tanto comigo no nascimento que, por mais que os meus pais me amassem, me cuidassem, era um sentimento de tipo, falta uma proteção, falta... Havia um vácuo na alma, né? Havia um vácuo, havia um vazio. E quando Deus me chama de filho, eu entendi, eu tenho um pai e eu tenho um propósito. Porque ele falou: eu ainda não comecei o que eu vou fazer na sua vida. Que coisa maravilhosa. E aí, nesse momento, as águas não me afogavam mais e vieram 3 salva-vidas. 3 salva-vidas? Que para mim eram anjos do Senhor, porque eles chegaram com muita dificuldade até onde eu estava, me tiraram com muita dificuldade. Eu via assim, sozinho ou com uma pessoa, jamais eu sairia dali. E quando eles me largaram então na areia, eu desabei assim, não tinha perna, não tinha braço, de tanto que eu lutei com a água e o quanto eu... E aí eu perguntei: como que vocês me viram? Como que vocês vieram aqui? E eles falaram: nós estamos do outro lado da ilha, no campeonato de surf, e a gente veio. Então, eles se afastaram, me deixaram ali, e eu falei: meu Deus, fiquei tentando absorver, entender toda aquela cena, tudo que aconteceu comigo, aquela experiência. E agora, então, eu sabia que eu tinha um propósito e eu tinha um pai. Vamos agora para os nossos comerciais. Continue ligado, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal Plena Unção. Voltamos já. Você está assistindo o podcast Plena Unção. Seja você também um colaborador desse projeto. Bom, você que está em casa nos assistindo, é muito importante que você deixe seu like, que você compartilhe. Eu estou aqui entrevistando Ezequiel Blanc Quevedo, que além de pastor, profissional da área da beleza e também meu genro e meu filho. Ele que é pai de Isabel, pai de Levi e marido de Casey Fernandes Blanc. Deus abençoe a você que está nos assistindo e vamos continuar. E por falar em propósito, pastor Ezequiel, então, dado essa trajetória, esse testemunho tão fantástico do livramento, né, que você teve na praia em Ilha Grande, né? E você usou várias vezes a palavra o propósito. Eu descobri o propósito da minha vida. E aí você chegou a ser modelo, né? Fui modelo. Modelo? Mas esse foi nesse período, antes desses acontecimentos? Antes desse acontecimento, quando eu realmente quis experimentar o mundo, quando vieram todas as portas e quando vieram amigos, quando vieram oportunidades. Então, tudo convergia para eu andar realmente longe do caminho de Deus, mas fiz muitas fotos, vídeos com clipes, comerciais, até um desfile, embora eu não seja tão alto. Mas o rosto, né? Naquela época, novinho. Agora é a realidade, mas não tem nada a ver. Mas então eu experimentei assim muitas coisas, muitas oportunidades, vivi, mas mesmo assim era tudo preto e branco. Não era um vazio, né? Uma alegria, não tinha um propósito, não tinha... Realmente eu buscava algo
e uma cura. Aquilo que eu falei, lá aos 7 anos de idade, eu sabia que no Rio de Janeiro eu iria encontrar. Agora, o que eu observo é que já testemunho, eu já ouvi alguém testemunhar e falar, dar um depoimento de que vai lá no salão, senta, e quando você começa a trabalhar, já teve pessoas que foram curadas de depressão. Verdade. Tem pessoas que vão lá cortar o cabelo com você só para sentir a paz que você... Porque você, o pessoal diz assim, pastor Ezequiel, passa uma paz tão grande, uma tranquilidade. Conta isso aí para as pessoas do quanto Deus tem feito. Então, eu, como já falei, passei grande parte da minha vida com essa depressão e é justamente onde Deus me curou que eu vejo Ele agindo e me usando. Então, voltando, né, de Ilha Grande, as coisas começaram a acontecer. Eu então encontro a plena unção. Ah, não, vamos chegar na plena unção depois. Espera aí. A plena unção, você saiu de Ilha Grande, passou um período, lá você teve um encontro com Jesus, lá na praia, você... eu entendi, eu ouvi a voz de Deus. Aí você... Como foi a tua vinda para Tijuca? Porque aí você morava onde? Então, nesse período eu já era proprietário de um salão na Tijuca. Na Tijuca. Eu já tinha um salão na Tijuca e eu morava na Zona Sul, mas eu tinha um salão na Tijuca e uma irmã aqui da igreja falou que eu deveria conhecer a Plena Unção, que era o lugar onde Deus estava... Era igrejinha pequena, 92. Pequena, mas já tinha o corredor de fogo, já tinha os milagres. E quando eu entrei naquele lugar, porque assim, eu ouvi a voz de Deus, então não parei mais de procurar. Eu preciso ouvir essa voz novamente. E eu fui em muitos lugares, muitas igrejas, e eu sentia claramente Deus falando, não é aqui, não é aqui, não é aqui. Às vezes ele falava, eu não estou aqui. É muito triste falar isso, mas existem igrejas que Deus, ele não está. E quando essa irmã... Aí eu diria, não é igreja, eu digo templo, lugares, né? Verdade. Que a igreja é um corpo, né? Verdade. E não uma denominação. Eu entendi, mas é só para deixar claro lá, porque aí alguém pode dizer que a gente está fazendo uma campanha contra uma denominação e outra, e não é isso. Não é o que Ezequiel está dizendo é acerca de lugares onde a presença de Deus parece não fazer sentido ali. Então essa irmã, minha cliente, falou, vai na Plena Unção, você precisa conhecer esse lugar. E quando eu entrei, a mesma voz, o mesmo Espírito, então me abraça e fala, aqui eu vou te ensinar tudo o que você precisa. E ali, então eu comecei a caminhar, começou a minha cura, Deus começou a mudar os símbolos, a visão, o pensamento, a forma de agir, de falar. E foi algo assim muito rápido, porque ali eu casei, ali Deus me prosperou com um salão onde hoje nós temos quase 40 profissionais. Mas foi tudo muito difícil, porque o trauma gerou a procrastinação na minha vida. Então, assim, tudo que eu começava eu não conseguia terminar, ou tudo eu deixava para depois. E eu via que existia uma procrastinação, e a procrastinação ela não deixa ninguém ter um sucesso. Eu acho que ela é a inimiga do empreendedor. E do sucesso da vida, né? Do sucesso da vida, porque você vai deixando tudo para depois, você vai procrastinando, você não quer mais problema, né? Porque para vencer na vida você tem que resolver os problemas, você enfrentá-los. Exatamente. E ali Deus me curou, sabe, da procrastinação. Deus me deu o dom da cura. Deus me deu a longanimidade, que é essa paz, que é o tardar sem se irar. Então ali eu fui recebendo de Deus tudo que eu precisava para realmente ter o sucesso. Mas assim, o que eu mais sempre busquei foi essa voz, né? Estar no centro da vontade dele, a presença dele.
e eu vejo Ele me abençoando em todas as áreas da minha vida. E uma coisa que eu também observo, e você pode falar, você que é profissional dessa área, tramitar no meio do glamour, da moda, dos artistas, sem misturar as estações. Verdade. Não é? Sem ser um religioso, porque você cumpre um papel. E tem muita gente que não sabe disso. Tem muita gente que espiritualiza tudo. E por espiritualizar tudo, acaba atrapalhando a si mesmo e não desenvolvendo um bom trabalho. Porque você aí tem a oportunidade de, com a tua vida, com o teu exemplo, levar para essa pessoa a verdade do Evangelho de uma forma mais tranquila e mais tangente. Verdade, é mostrando, né, nas atitudes e com o seu testemunho de vida, que às vezes fala mais do que palavras, né? E realmente, quando eu comecei a entender e comecei a ver assim, não, Deus tem algo especial na minha vida e Deus quer me usar para essas pessoas, eu falei com Deus nesse momento, né, que Ele falou, eu não comecei a fazer o que eu vou fazer na sua vida, então tudo começou a acontecer. E aí, numa época que eu já tinha realizado todos os meus sonhos profissionais, que era ser embaixador de uma grande marca internacional. Qual a marca? Fala aí, divulga aí. A marca chama Schwarzkopf Professional. É uma marca alemã mundial. Você é o embaixador? Eu sou embaixador nacional. Anota aí o meu Pix. Anota aí meu Pix, hein? Então, esse foi um dos primeiros sonhos que Deus realizou profissionalmente. O segundo foi fazer visagismo na Europa, em Paris. Com isso, as portas se abriram, então eu comecei a fazer cinema, novela, minissérie, preparando os artistas para fazer a caracterização dos personagens. Outro sonho que Deus realizou foi essa equipe de 40 profissionais, um grande lugar. Também me tornei o segundo melhor cabeleireiro do Brasil pela melhor revista da minha área, do segmento. Então foram muitos prêmios, muitas conquistas, e aí eu falei com Deus, mas e agora o que vai acontecer quando Deus falou no meu coração que eu não precisava mais procurar, que o meu propósito de vida era servir ao próximo e que a minha missão é porque o outro precisa que eu faça. E aí eu entendi que ali na minha cadeira, cortando o cabelo, eu realizava o meu propósito de vida, porque aquilo me realiza, aquilo me faz ganhar dinheiro, aquilo me deixa feliz. Sim. E a minha missão é porque o outro precisa que eu faça. Então, quando eu entendi que o meu propósito e missão era ali, porque o propósito é o que me realiza, o que me faz ganhar dinheiro, o que me deixa feliz, e a missão é porque o outro precisa que eu faça, então começaram a acontecer essas curas. Aquilo onde era a minha doença, o meu grande tristeza, eu comecei a ver que pessoas ficavam felizes quando eu cortava o cabelo, quando eu as tocava na cabeça. E aí começaram os testemunhos, as pessoas começaram a ver a vida diferente depois de uma transformação, depois de um corte de cabelo. Conta a história daquele índio que levou 20 anos para cortar o cabelo. Isso é importante. Eu achei esse testemunho muito interessante. Então, nesse momento, Deus já havia me chamado como pastor. Então, eu já passei por todas as etapas. Membro, diácono, presbítero, evangelista. Não. Membro, obreiro, diácono, presbítero, evangelista e pastor. Quer dizer, mesmo sendo genro do pastor, ele segue uma trajetória que todos seguiram. Verdade. Isso é muito interessante. E agora, então, como pastor, mas ainda não vendo, enfim, aprendendo e buscando e lendo e fazendo seminário e tudo, ainda não vendo as grandes ações de Deus assim através da minha vida, mas ali no meu trabalho entra um índio, um pajé. E olha que interessante, há 20 anos ele não cortava o cabelo, então ele tinha um cabelo na cintura, e ele fala assim para mim: aonde você busca a sua energia? Eu vim aqui porque
eu estou na casa de uma mulher, esposa de um médico, e a medicina não tem mais cura para ela, e ela então me chamou para eu fazer um trabalho de cura. E esse pajé falando, eu viajo o mundo fazendo curas, e há 20 anos eu procuro alguém para cortar o meu cabelo, e eu estou aqui porque eu preciso da sua energia. Foi assim que ele falou. Meu Deus, energia, poder de Deus, unção, né? E ele então me falou, eu busco a minha energia fazendo os meus trabalhos, me retirando na mata, e ele então falando aonde você busca a sua energia. E aí eu falei para ele, né, que eu tinha vinha de Deus, pude falar de Deus para ele. Então comecei a cortar o cabelo dele. E ele falava assim, as energias negativas estão nas extremidades. Então quando você corta o cabelo, você manda embora tudo que é de negativo, mas tem que ser com a pessoa certa. Olha. E a gente então entende que quando, né, alguém que serve a Deus toca na cabeça de alguém, você está abençoando aquela pessoa. O mal tem que sair. Mas para ele é a energia ruim que sai. E aí ele falando que eu tinha algo especial, que eu tinha cura nas mãos. E ali ele me mostrou então que eu não precisava apenas estar na igreja para fazer aquilo que Deus havia me chamado, mas aonde eu estivesse, eu estava ali como canal de Deus. E ele pediu para eu cortar o cabelo dele, porque eu não imaginava o que acontecia com as pessoas quando eu cortava o cabelo delas. E aí então eu comecei a cortar o cabelo dele, sentindo realmente algo diferente acontecendo naquele momento. E aí ele me dá um abraço no final, fala do meu propósito, que é servir ao próximo. E eu entendo então que eu não preciso estar dentro de um culto, ou entendo que aonde eu estiver eu sou canal de Deus. Glória a Deus. E ali ele foi embora então, e depois de uns meses volta essa cliente que havia sido curada, né? Porque ele falou, veio porque ele viu uma mudança grande através dela, e por isso que ele estava ali, que ele não precisava mais fazer nada com ela, porque ela já tinha havido sido curada. E aí ela veio então e eu pergunto para ela, onde está o pajé? Quanto tempo eu não vejo? Ele voltou a viajar ao mundo fazendo as curas. E ela falou que ele estava muito feliz, porque há 20 anos ele buscava alguém para cortar o cabelo dele, porque há 20 anos ele tentava engravidar a Índia. Olha isso, a sua esposa, porque para ele era muito importante deixar descendentes e ele não conseguia. E através de um corte de cabelo, então, ele foi curado. Ele foi curado. Não só foi curado de todo aquele sintoma, como recebeu de Deus o milagre de poder ser pai, né? Exatamente. Que maravilha. E ali Deus confirmando que Ele realmente age em nossas vidas, né, nos mínimos detalhes, né, que a gente não está por acaso num lugar, a gente, né, os profissionais, os empresários, todas essas pessoas de sucesso, eu tenho certeza que elas têm o sucesso porque há pessoas em volta, a gente precisa olhar para o coletivo, né? Não é o sucesso, eu não quero o sucesso, eu quero ver, né, as pessoas que estão à minha volta crescer. Deus me faz crescer porque há um propósito. E olhar não para mim, mas para o coletivo, eu vejo que isso me faz crescer. Bom, gente, esse bate-papo nosso aqui, eu e o pastor Ezequiel, estamos chegando ao fim. Mas eu gostaria que você, antes da gente concluir, que você falasse ou um pouquinho da Keise, da Bebel e do Levi, que são os teus tesouros. Realmente esses são os meus tesouros maiores. Não há conquista maior. Inclusive, quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu venho com esse trauma, né? Essa tristeza, essa depressão. Então, eu vim em busca de uma família. Eu vim em busca de algo que ia me preencher por completo. E quando eu saio da minha cidade, né, vivendo aquela solidão, aquela tristeza, aquela realmente depressão e solidão, depois desse encontro com Deus, quando Ele me tira realmente da morte, e eu
tenho então essa construção dessa família. E aí vem a Casey, minha esposa, minha maior alegria. Tem os meus filhos, que são também... É inexplicável, né, quando um pai vê um filho nascer. E eu costumo dizer que a bênção de Deus, né, a graça de Deus abundante, quando ela vem sobre nós, quando a gente começa a experimentar da graça abundante de Deus, né, quando a gente não usa da graça de Deus apenas para ela nos perdoar ou nos levantar quando a gente está caído, mas quando a gente sente essa graça abundante nos preenchendo, eu posso dizer isso, eu estou vivendo essa graça. Que benção. Por causa da minha família. Eu quero pedir aí, Andrezinho e Cauã, eu quero que vocês, com a lente, aproximem o rosto do Ezequiel, que ele vai mandar uma mensagem para Bebel, que quando ela vê, ela vai até chorar de emoção. Tem como? Vamos lá? Olhando para aquela câmera ali, vai dar um zoom mais próximo, aí você vai mandar, você vai escolher agora, você vai escolher 5 pessoas que você queira mandar mensagem. Das 3 eu já vou escalar. Não vou escalar. Tem 5 pessoas para você poder mandar uma mensagem. Você olhando para aquela câmera ali, e já quero te agradecer, e nós vamos terminar exatamente com essa sua palavra final, mandando essa mensagem para essas 3 pessoas que seu coração sente. Eu sei que a Bebel não pode ficar de fora, nem o Levi. Não pode. E as outras 2 pessoas, você escolhe. Bom, eu vou começar pela minha mãe, né? Meu pai, ele já faleceu. Focaliza aí, olhando na câmera. Eu tenho muita gratidão por você, minha mãe, pelo meu pai, porque foram os joelhos que se dobraram, né? E a palavra de Deus diz que as gerações vão além. Então, através dos joelhos de vocês, eu estou na minha trajetória, conquistando os meus sonhos, meus projetos, porque eu sei que os joelhos de vocês se dobraram. E agora os meus joelhos se dobram, porque eu quero ver os meus filhos ir além do que eu estou indo. Amém. E aí eu posso dizer para Casey, para o Levi, para Isabel, vocês são a minha vida, tudo que eu tenho, a minha alegria. E eu não posso deixar também de ser grato ao meu pastor, minha pastora. Mas para mim não vale, eu estou aqui. Mas eu preciso dizer o quanto eu sou grato, Obrigado, quanto filho. eu me sinto realmente cuidado, como ovelha, né? Mais do que da família, uma ovelha. Amém. Então eu sei que aqui eu tenho pasto, aqui eu tenho alimento, e não posso deixar de falar de Deus, do Espírito Santo, esses em primeiro lugar, né? Jesus, razão da minha vida, e eu sou muito grato. Obrigado. Chegamos ao final do nosso podcast. Que Deus te abençoe. Obrigado, Ezequiel. Um bate-papo aqui tão sincero, tão singelo. Teve momentos que eu tive que intervir, porque senão ele ia começar a chorar, ele é muito emotivo. Mas é aquilo que é do coração, que é verdadeiro, o que é aquilo que nos toca, o que é, de fato, aquilo que vivenciamos. Verdade. E Deus em Cristo te abençoe. Parabéns e sucesso sempre. Plena Unção, 20 anos.